Potência com expoente fracionário. Nessa aula, nós vamos verificar como converter uma potência com expoente fracionário na sua forma de raiz, correto? E também, nos próximos vídeos, iremos trabalhar algumas operações envolvendo essas potências com expoente fracionário. Bom, toda potência com expoente fracionário ela pode ser escrita como forma de raiz, certo? Então imagine o seguinte, né? Você tem uma potência em que o expoente é uma fração de m dividido por n. Basicamente, para você transformar na raiz, né, você simplesmente vai colocar o numerador do expoente, que é o valor de m, né, esse número que está em cima, como sendo um expoente da base. E esse valor de n, ele vai ficar aqui indicando o índice da raiz, certo? Então, é mais ou menos assim, né? Existe até uma regra prática que diz o seguinte: você tem uma potência, certo? Você tem lá uma potência em que você tem a base que é A, você tem um expoente em que o numerador é m e aqui é n. Então, para montar, você faz a raiz de repete a base, quem está por cima está por dentro, essa é a dica, né? Quem está por fora, ou seja, aqui, está por baixo, certo? Então, repetindo, quem está por cima é alguém que está por dentro, né? E quem está por fora, né? Ou seja, quem está aqui fora da raiz, é alguém que está por baixo, certo? Então, aí não tem como a gente errar. Da mesma forma, a gente transformar, né, uma raiz, né? Então, a elevado a m sobre n, você vai repetir a base, sempre repete a base, né? Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo, certo? Então é assim que a gente faz para lembrar dessa regrinha. Então vamos aplicar esse exemplo agora com números, correto? Temos aqui algumas situações para a gente trabalhar. A primeira delas, né, são mais simples, diz o seguinte, ó, você tem uma base que é 2 e o expoente é uma fração, ó, por isso que é expoente fracionário, porque o expoente, que é esse número que está em cima, está em forma de fração. Como é que eu faço? Primeira coisa, repete a base, né, isso, vou transformar isso aqui na forma de raiz, tá? Você coloca lá raiz, né? Ó, repete a base, que é 2. E agora vamos lá, ó, quem é que está por cima? É quem está por dentro, né? Então, ó, o 3 fica dentro da raiz. Quem está por baixo é porque está por fora, né? Então, o 2 fica fora da raiz. Então, 2 elevado a 3 sobre 2 nada mais é do que raiz quadrada de 2 à terceira, certo? Nesse caso aqui, olha só. 3 elevado a 2 sobre 3. Como é que fica a raiz? Ó, fica raiz da base, que é a base, esse número maior aqui que é 3. Quem está por cima, está por dentro. Então, ó, o 2 fica dentro. Quem está por fora, ou então quem está por baixo, está por fora, né? Então, ó, quem está por baixo, que é o 3, está por fora. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Repetindo mais uma vez, né, ó, na letra C e D, raiz, né? Quem está por cima, então repete a base, né? Quem está por cima está por dentro, quem está por fora está por baixo. Aqui, mais uma vez, ó, raiz de 2, que é a base, né? Sempre você coloca a base dentro da raiz, tá? Então, raiz de 2, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, né? Quem está por fora está por baixo, beleza? Então é sempre nessa levada. Esses dois exemplos eu faço daqui a pouco com vocês. Vamos chamar a atenção para um detalhe. Dependendo do problema, né, que você esteja trabalhando, a questão que você esteja trabalhando, ela pode vir nesse formato aqui, né, com a potência toda montadinha, ou você ainda pode simplificar ela dessa forma. Raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, 8. Então isso aqui eu posso dizer que é a raiz quadrada de 8. Aqui, raiz cúbica de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9. Raiz quinta de 2 à sexta. Raiz quinta de 2 à sexta vai dar 64.
2 elevado a 1 é 2, então ó, raiz quinta de 2 elevado a 1 é a mesma coisa que raiz quinta de 2, apenas, né? Então, pode parar aqui ou pode ainda continuar com o radical, certo? Esses aqui são casos mais simples. Vamos verificar o que ocorre quando você tem a base sendo uma raiz, né, de um número, uma raiz não exata, né, ou seja, um número irracional, e temos aqui também a base sendo um número racional, ou seja, uma fração, tá? Então, ó, como é que eu vou fazer nesses casos aqui? A mesma coisa, né? Ó, repete a base, que é raiz de 2, tá? E aqui, olha só o que acontece. Quem está por cima, né, está por dentro. Quem está por fora, está por baixo. Então é o seguinte, a base não é raiz de 2, então eu vou colocar ó, raiz de 2 elevado a 1, e aqui raiz quadrada. É a raiz da raiz quadrada de 2, ou simplesmente raiz da raiz de 2, uma raiz dentro da outra. Ou você poderia fazer isso aqui, ó. Ou, né, ó, raiz de 2, se a gente for fazer o processo inverso, a raiz quadrada de 2 é o seguinte. Quem é o expoente de 2 aqui? É 1, quando não existe, né, quando está oculto. E quem é o índice aqui? Isso aqui é uma raiz quadrada, né? A gente não coloca o 2, mas toda vez que essa raiz não tiver o 2, a gente sabe que ela é quadrada, tá? Só de 3 diante que a gente precisa colocar. Então, ó, a gente pode ainda transformar essa raiz de 2 em uma outra potência, ó. Repete a base, ó. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então, em vez de eu escrever raiz de 2 aqui, eu poderia escrever essa fração aqui. Então, você teria o seguinte, ó. Você teria raiz de 2, que eu vou substituir por isso aqui, 2 elevado a 1 sobre 2, elevado a 1 sobre 2. Correto? Isso aqui seria igual a, quando eu tenho uma raiz, ou quando eu tenho uma base elevada a um expoente e elevado a um novo expoente, você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Ó, quem está por cima está por dentro. Então, ó, 2 elevado a 1. Quem está por baixo está por fora. Isso aqui pode ser também chamado de raiz quarta de 2. Ou raiz quarta de 2 elevado a 1. Certo? As duas formas aqui ó, estão corretas. E se eu coloco aqui tiver dentro da alternativa do seu problema. Nesse caso aqui, olha só o que acontece. Você tem uma base que é uma fração. O que eu faço? Mesmo processo da outra. Você vai botar uma raiz um pouco mais longa, né, para caber aqui dentro. Ó. Repete a base. Repete aí a base, né? Então, ó, 1/3. E eu vou fazer o seguinte, ó. Quem está por cima não está por dentro, então, ó, vou elevar a terceiro, 3 fica aqui dentro. Quem está por baixo está por fora, então isso aqui é uma raiz quadrada, tá? Só que aqui ainda dá para continuar a conta, ó. Como é que eu elevo uma fração à terceira? Repete, ó, raiz quadrada de... Para elevar uma fração a um expoente, você faz o de cima à terceira e o de baixo à terceira. Então, ó, 1 elevado à terceira é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 3 à terceira, 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 3, 27. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 1 sobre 27. Ainda posso continuar essa conta, ó, desmembrando em duas raízes, certo? Ó, raiz de uma fração pode ser a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 27. Só que raiz quadrada de 1 é exata, dá 1. E a raiz de 27 não é exata, vou repetir. Lembra que a gente não pode ter raiz aqui embaixo? Então o que eu vou fazer? Ó, multiplico em cima e embaixo pelo de baixo. Correto? Então, ó, 1 vezes raiz de 27, raiz de 27. Raiz de 27 vezes raiz de 27 é só cancelar a raiz e repetir o 27, né? Então, ó, isso aqui é raiz de 27 sobre 27.
Ainda dá para simplificar, tá? Isso aqui já vou considerar como resposta correta. Mas ainda dá para simplificar. Ó. A gente sabe que 27 é 9 vezes 3, não é isso? Então, eu estou reescrevendo 27 como 9 vezes 3. Ainda dá para simplificar essa potência de cima, essa raiz de cima, né? Então, ó, qual a raiz quadrada de 9? Né? É 3, fica fora da raiz. Qual a raiz quadrada de 3? Não tem, repete. Dividido por 27. A pergunta é, dá para simplificar? Acho que aqui eu vou ficar sem espaço, mas vamos lá. Ó. Dá para dividir por 3 e dá para dividir por 3, ó, em cima e embaixo. 3 dividido por 3 é 1, e 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 27 dividido por 3, raiz de 27 por 3 não, 27 dividido por 3 dá 9, né? Porque 9 vezes 3 é 27. Então eu tenho aqui como resposta raiz de 3 sobre 9, beleza?